Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Tudo? Que bom. Professora Ana Flávia, mais uma vez estamos aqui com as nossas videoaulas de geografia. Estão preparados para mais um conteúdo? Podemos começar? Sim? Vamos lá. A nossa República da China, ou chinesa, ele tem um governo com base no socialismo, ou seja, ele é socialista, comandado pelo imperador Mao Tse-tung, e o seu sistema ele foi mudado com o passar do tempo. Como assim, professora? O imperador Mao Tse, como é muito conhecido, ele começou a perceber que tinha a necessidade de fazer parcerias comerciais para o desenvolvimento econômico do seu país e começou a implantar um sistema capitalista, onde esse sistema capitalista que já vimos em aulas anteriores, ele está baseado em empresas estrangeiras sendo implantadas no território da China, facilitando assim o trabalho, a mão de obra mais barata para essas empresas e expandindo o comércio, ou seja, expandindo o setor econômico do país. Inicialmente, foi utilizado o modelo soviético, onde priorizou o setor industrial de base, adotando o poder centralizado, o unipartidarismo e a economia planificada, tudo girando em torno do próprio governo soviético, ou seja, as decisões tomadas pelo imperador e o comércio, ou seja, a sua economia sendo mais interna. Ele promoveu depois a estatização dos meios de produção, fez acordos e alianças entre China e União Soviética. Então, ele começou a fazer parceria com a União Soviética. Isso expandindo seu mercado apenas entre esse país. Ele não era um mercado mundial, ele era um mercado apenas unipartidário, ou seja, com um único país. Que país era esse? A União Soviética. A aliança entre os dois países foi abalada, ou seja, ficou abalada, após a morte do líder soviético Stalin. Quem era Stalin? Você deve estar se perguntando. Professora, você pode me explicar quem era esse soviético? Bem, vamos lá. Ele era um revolucionário comunista, então ele fez parte do governo comunista de origem georgiana, ou seja, ele era da Geórgia. Ele governou a antiga, deixa eu mudar aqui para vocês a cor, a antiga União Soviética. Ele foi um líder da União Soviética entre a década de 20, ou seja, nos anos de 1920, e ele ficou no poder até a sua morte. Ele também serviu como, ou seja, ele foi secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética vários anos, de 1922, colocar aqui para vocês, de 1922 a 1952, ou seja, ele ficou com um poder muito grande nas suas mãos dentro da União Soviética. Também foi nomeado como primeiro-ministro da União Soviética. Então, durante todos esses anos, Stalin ele teve grande força dentro do país. Continuando, podemos perceber que a China buscou seu próprio modelo desenvolvimentista, ou seja, seu próprio modelo de desenvolvimento e econômico, priorizando o amadurecimento do sistema industrial, favorecendo assim o sistema agrícola. Então, o que foi que a China percebeu? Que no seu território ele tinha um grande espaço para praticar uma atividade econômica. Qual era essa atividade? A agricultura. Por isso, começou a se favorecer o sistema agrícola com o serviço industrial. Suas principais mudanças, ou seja, as principais mudanças do imperador Mao Tse-tung foi uma ampla reforma agrária para melhorar e distribuir as terras e formar cooperativas a comum com populações. Então, de que forma ele colocou isso em prática? Ele doava as terras eram cedidas, vamos dizer assim, como forma de aluguel, e essas famílias trabalhavam em sistema de cooperativas. Tudo que era produzido, uma parte era tirada para a renda dessas famílias da cooperativa e o resto era distribuído para o setor econômico, através do domínio do imperador Mao Tse-tung. E com a morte do imperador Mao Tse-tung,
após meses de liderança como um político conservador, um político ditador, mas que colocava em prática algumas mudanças dentro da China, assumiu a liderança do Partido Comunista o novo imperador conhecido como Deng Xiaoping, onde esse novo governo colocou em prática mais ainda as novas reformas agrárias e o sistema capitalista, não deixando de ser socialista. O sistema capitalista ele passou a ser implantado na China com relação à base econômica, mas a política do país era uma política socialista, onde o novo governo buscou a valorização socioeconômica e a modernização do país, com investimentos além da agricultura que o imperador antigo já tinha colocado em prática, o Mao Tse. Ele também colocou em prática o Deng Xiaoping, a indústria, a cultura e a defesa. O que é essa defesa, professora? Bem, essa defesa ela está relacionada, deixa eu mudar aqui para vocês, com a segurança, a proteção. Por quê? Porque a China ela passou a implantar um novo sistema econômico, o capitalismo, mas queria manter a política socialista. Qual era essa política? De domínio sobre a população, de domínio sobre as decisões tomadas, de domínio sobre todo o território chinês. Afastou antigos líderes, aqueles que estavam demonstrando não apoiar o imperador, ou seja, o governo. Então, para impedir conflitos dentro do território, conseguiu afastar esses antigos líderes com a defesa, ou seja, com os soldados com inseguranças. Fez a abertura econômica de um modelo de mercado. Que modelo é esse? O capitalismo. As medidas ficaram conhecidas como política de portas abertas. Por quê? Porque a China passou a fazer parceria comercial com outros países além da União Soviética. Então, começou a se expandir economicamente, fazendo parcerias econômicas com países como Brasil, Estados Unidos, países da Europa. Então, começou a se comercializar, a produzir em grande escala e ter um mercado de importação e exportação. Criou-se o socialismo de mercado. O que é isso? A China continua sendo socialista politicamente, como eu falei para vocês, mas apresenta características econômicas capitalistas. E essa atitude de governo fez com que o rápido crescimento econômico da China se expandisse de uma forma bem visionada no mundo, pois em 2014, ou seja, alguns anos atrás, um marco recente, chegou a ser considerada a segunda maior potência econômica do mundo. Olha só, a China, quando expandiu seu mercado com relação ao sistema capitalista, à sua economia, se tornou tão proporcional o seu desenvolvimento econômico que ele passou a ser considerado, em 2014, a segunda maior potência econômica do mundo. Isso com base na área agrícola, que está relacionada à risicultura irrigada. E o que significa, professora? Bem, a risicultura, ela é o cultivo de arroz. Então, significa que a China tem a maior produção e cultivo de arroz. Lembrando a vocês que essa palavrinha risicultura, ela também tem uma outra dominação. E qual é? Ela pode ser chamada de orizicultura. Deixa eu tentar escrever aqui. Orizicultura, que significa cultivo e produção de arroz. Então, tanto orizicultura como risicultura é o mesmo tipo de atividade agrícola praticada. Qual é? Cultivo do arroz. A China também começou a praticar dentro do seu processo agrícola, além do arroz, que é o seu carro-chefe, a sua grande expansão de mercado, trigo, milho, feijão, sorgo e soja. E o que é esse sorgo, professora, que eu nunca ouvi falar? Bem, ele é vou mudar aqui a cor para vocês. Ele é um tipo de cereal utilizado para a produção de ração animal. E para vocês terem uma ideia, ele é considerado o quinto maior
cereal importante no mundo, exatamente pela questão dele ser utilizado para ração animal. Além da atividade, a China também desenvolve a parte pecuarista, por conta da sua expansão capitalista, ou seja, sua expansão econômica. Através de quais produtos, ou seja, através de quais animais? Suínos, bovino e frango. Então, a China também faz parte de uma parte pecuarista de expansão, com suínos, bovinos e frango. E para que esse mercado continue crescendo e expandindo, a China criou as ZENs. O que são isso? São as Zonas Econômicas Especiais. Esse nome, essa nomenclatura é dada à parceria comercial com países de fora, ou seja, é um mercado estrangeiro. Então, o que ele colocou em prática? Por exemplo, na década de 70, ele facilitou a entrada de empresas estrangeiras, realizando investimentos em tecnologia e capital dentro do seu território. E o que a China oferecia para essas empresas? Uma mão de obra barata. Já na década de 80, o crescimento da China foi bem significativo. Por quê? Conseguiu dinamizar a abertura e o capital externo através da ampliação de trocas comerciais. Trocas comerciais com quem? Com os países, principalmente aqueles considerados grandes potências. Estados Unidos, Japão. E o Brasil, ele entra nesse mercado também com a China, por quê? Mesmo ele sendo um país subdesenvolvido, dentro do continente americano, ele tem uma grande potência. Essa potência é relacionada com o Mercosul. Então, parcerias comerciais entre a China e o Brasil também começou a se expandir. Favoreceu a formação dos joint venture e a formação de empresas de capital misto. Quais foram os fatores atrativos para essas empresas? Ou seja, o que levou essas empresas a colocarem as suas fábricas dentro do território da China? Uma localização costeira, baixo custo de produção por conta da mão de obra barata e abundante. A mão de obra abundante significa muitas pessoas trabalhando por um preço muito baixo. O sistema educacional com qualidade, porque eles realizavam tudo o que era determinado. Por que eles realizavam? Porque eles vinham na base de um sistema socialista. Eles tinham que obedecer todas as regras que eram colocadas para eles. Além de uma fraca legislação trabalhista, porque eles não tinham esse conhecimento com relação às suas leis, então eles não lutavam por seus direitos. Insuficiência das leis ambientais, as leis de proteção ambiental dentro da China, elas não eram colocadas em prática, e a isenção de impostos. Então, era um grande atrativo para essas empresas estrangeiras. E com base nesse desenvolvimento econômico, nessa quantidade de mão de obra abundante para os mercados estrangeiros, a China começou a ter uma outra preocupação dentro do seu território. Não era mais a questão econômica que eles estavam tão preocupados, mas sim com a quantidade de população, ou seja, a quantidade de habitantes, pois mais de 1 bilhão e 300 mil chineses pertenciam ao seu território, uma população muito grande, e eles estavam localizados tanto na China agrária como na China industrializada. Ou seja, era um mercado que tinha grande produção tanto na agrária, ou seja, na parte agrícola, como na parte industrial. Mas a população vinha crescendo drasticamente. Então, o país acabou se tornando o maior do mundo em questão de população, ou seja, o país mais populoso do mundo. E aí o governo o imperador chinês, na década de 70, percebeu que precisava dar um freio nessa questão da população, ou seja, nessa questão de número de habitantes dentro do seu território, porque o que ele estava vendo estava fazendo com que a China pudesse perder o seu grande desenvolvimento econômico por conta da quantidade de habitantes, a quantidade de população. Então, ele criou um controle de natalidade, conhecido como política do filho único, que tinha como objetivo de prevenir 400 milhões de nascidos durante esse período. Isso acarretou um contingente masculino bem superior ao feminino. Por quê?
Como as famílias passaram a adotar a política do filho único, então a maioria deles tinham os seguintes passos. O primeiro filho, se fosse homem, ele não poderia ter mais nenhum filho, só poderia ter um único filho, mas se o primeiro filho fosse uma mulher, ele poderia ter a oportunidade de tentar um segundo filho, com a autorização do governo, com fiscalizações, famílias sendo vigiadas, tendo controle de ligamento das mulheres ao ter seus filhos. Então, quando os filhos fossem nascer, deveria ser notificado logo a família e o governo se era menino ou menina. Então, tudo isso era bem fiscalizado e o sistema socialista, o político, ele era bem colocado em prática com relação a esse momento rígido. Em 2013, ou seja, de 1970 até 2013, foram anos dessa política sendo adotada. E o que aconteceu em 2013? Passou a ter 2 filhos se um dos pais fosse filho único. Ele já começou a mudar regras dentro da política. Se o pai fosse filho único, ele teria direito a ter 2 filhos. Independente do primeiro filho ser homem ou mulher, ele poderia ter o segundo filho. Em 2015, a política do filho único chegou ao fim. Então, de 2015 até os dias atuais, essa política não existe mais. E diante de toda essa situação, tanto econômica como populacional, 3 grandes cidades chinesas se destacaram dentro do seu território. Quais foram elas? Hong Kong, Taiwan e Macau. Vamos conhecer um pouco das características de cada uma. Por exemplo, a nossa primeira, Hong Kong, é uma região administrativa especial da China, ou seja, a China tem um controle muito grande sobre essa cidade. A sua economia ela é socialista de mercado, que isso significa que a política ela é socialista, mas adota características do capitalismo, adotando os 2 sistemas, o capitalista e o socialista, onde ele tem um domínio político de partido único. Que partido é esse? O Partido Comunista, o Partido Socialista. Então, politicamente ele é socialista, economicamente ele tem o sistema capitalista. Os ingleses usaram como entreposto comercial, mas devolveu a região à China em 1977. Lembre que algumas semanas atrás, algumas aulas atrás, a gente estudou sobre o imperialismo africano e eu falei um pouco sobre o imperialismo asiático. Falei sobre a questão de países europeus terem domínio sobre o continente africano e sobre o continente asiático. Mas a África foi a maior difusão dentro desse domínio. Já a Ásia, ela conseguiu se sobressair em alguns momentos. Então, para entender, os ingleses, ou seja, a Inglaterra, ficou sobre o poder de Hong Kong na China, um território, durante muitos anos, mas quando foi em 1977, a Inglaterra devolveu as terras para a China, ou seja, devolveu a terra pertencente à cidade de Hong Kong ao imperador chinês. Essa situação geográfica ficou privilegiada ao sul do mar da China, pois foi uma colônia do Império Britânico. Para a China, se tornou grande e valioso porque esse território que era do domínio inglês, ele começou a ser desenvolvido economicamente com base no novo mercado econômico da China, ou seja, na expansão e na mão de obra industrial. Os habitantes do território, eles já tinham conhecimento dentro de um processo industrial. Por quê? Porque a Inglaterra, lembrando que foi o primeiro país a desenvolver a parte da Revolução Industrial, então, dentro da cidade de Hong Kong, ele colocou isso em prática. Então, a população tinha domínio industrial, tinha uma mão de obra qualificada e começou a aperfeiçoar todo o desenvolvimento industrial da China. Já Taiwan, a nossa segunda cidade mais importante, ela é considerada uma China nacionalista. O que isso significa? Que na visão deles, o governo chinês, ele é uma
só nação. Então, para o povo de Taiwan, para a China, eles deveriam ser um único território, ter uma única nação. A cultura desenvolvida deveria ser com base de todo o território chinês. Quando o líder do nacionalismo da China migrou para Taiwan, ele passou a se chamar de China nacionalista ou República da China. Ele mudou o nome do território, com o apoio de qual país? Dos Estados Unidos. Então, ele percebeu que, tendo apoio de uma das grandes potências mundiais, ele conseguiria dominar esse território e colocar em prática toda a cultura chinesa. Com isso, qual foi a sua primeira atitude? Mudar o nome do território. Deixou de ser Taiwan e passou a ser chamado China Nacionalista ou República da China. Sua dinâmica e crescimento econômico o incluiu no grupo dos tigres asiáticos. E o que isso significa? Que além de Hong Kong, Taiwan também entra como uma das grandes cidades do território chinês, ou seja, as mais desenvolvidas, junto com Macau também, as mais desenvolvidas do seu território. Então, dentro desse território chinês de desenvolvimento econômico, aqueles que mais se destacam, tivemos Hong Kong, que acabamos de ver, e agora Taiwan. E a nossa terceira cidade que vamos analisar é Macau. Mas dentro de Taiwan, que hoje o seu território é uma democracia independente, a China considera uma província rebelde. Por quê? Porque não aceitou as propostas, não aceitou as ações colocadas pelo imperador de tornar o território nacionalista. Ela luta pela reunificação, ou seja, ter todo o seu território, ter domínio sobre ele, e mantém com os dois sistemas. Quais são esses dois sistemas? O socialista e o capitalista. Então, a gente pode dizer que Taiwan é uma cidade rebelde, porque ela não concorda com as práticas impostas pelo imperador chinês, de fazer com que o território ele seja unificado. Ele quer ter o seu próprio domínio, quer se tornar independente, quer ter decisões sobre a sua atividade econômica e sobre a sua política. Chegamos à nossa terceira cidade desenvolvida do território chinês. Lembrando, quais são as três? Hong Kong, Taiwan e Macau. A cidade de Macau, ela foi colonizada pelos portugueses, ou seja, por Portugal, mais uma vez com base no imperialismo asiático. Taiwan, domínio nacionalista, ou seja, do próprio território. Hong Kong, domínio imperialismo europeu. Com qual país? Inglaterra. Então, Macau teve a sua expansão marítima e comercial com base no domínio português. Foi colonizada no sudeste da China, é onde ela está localizada dentro desse território chinês, da parte sudeste. Por que ela foi dominada pelos portugueses? Primeiro, porque Portugal tinha grande conhecimento nas expansões marítimas e comerciais, e para eles esse território era muito estratégico para dominar e ter toda a exploração do território. Eles levaram os jesuítas para propagar sua cultura. Qual cultura? Ensinar a religião católica, que era a religião adotada no continente europeu, e ensinar a língua portuguesa. Então, os padres jesuítas, eles tinham essas duas atividades para serem colocadas em prática. Ensinar a religião católica e ensinar a língua portuguesa. Em 1980, China e Portugal assinaram um acordo que tornava Macau uma região administrativa da República Popular da China. E foi concluído, ou seja, esse acordo durou até 1999. Como funcionava esse acordo? Macau, por ser desenvolvida economicamente, com base no sistema econômico capitalista dos países europeus, especificamente de Portugal, começou a se tornar grande desenvolvida dentro do território chinês, e a China fez um acordo com eles, qual a região administrativa passaria a ser em Macau, e eles iriam ter parcerias comerciais. Que parcerias seriam essas?
sistema capitalista iria expandir a economia, ou seja, o mercado entre Portugal e a China, oferecendo assim abertura de empresas estrangeiras dentro do território e uma mão de obra mais barata. Ele também manteve o sistema econômico capitalista e implantou o sistema político socialista. Mais uma vez, outra cidade com dois sistemas econômicos. O político, o socialista, deveriam seguir todas as regras e obedecer a seus senhores, ou seja, o imperador, e o sistema econômico para alavancar a economia do país, exceto na segurança e nas relações exteriores. Como assim, professora? A segurança do território não era com base no sistema socialista, ou seja, não era com base do território da China. Quem comandava esse sistema de segurança era Portugal, porque Portugal tinha domínio sobre o território. E as relações exteriores, quem fazia essa parceria, essa ligação entre vendas e comércio, ou seja, exportação do território chinês, ou seja, de Macau, para os outros países europeus, era Portugal. Então, a China ela não tinha grande domínio como ela queria sobre o território. Ela achava que iria conseguir esse domínio quando colocasse a região administrativa dentro de Macau, mas Portugal percebeu que, se fizesse isso, iria ceder tudo e aí colocou duas exceções. A segurança continua sendo sobre domínio português, porque o território é nosso, e as relações exteriores continuam sobre o domínio português. Quem comanda, quem decide sobre as atitudes comerciais é Portugal. Incrementou no turismo como um dos maiores centros de jogos do mundo. O idioma oficial da cidade de Macau é o português e a sua moeda econômica é a pataca. E aqui encerramos mais uma aula, mais um conteúdo. Espero que tenham gostado do assunto. Vamos ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro, nossa próxima aula e tchau para vocês.